E aí, mano? Beleza? Tá. Tenho a sensação que eu tinha apertado alguma coisa aqui estranha. Vamos nessa? Vamos dar um passeio? Hoje eu tenho um passeiozinho pra fazer. Pra você ter uma ideia, eu tenho até assuntos, cara. Pra você ter uma ideia. Ó. Aqui, ó. Os assuntos aqui, ó. É, bacana. Fui guardando eles aí, o que eu ia vindo, o que eu ia aprendendo. E fui deixando aqui. E aí a gente tem conversa pra fazer aí no trajeto, né? É isso aí, gente. Vamos lá. Bom dia. Ai. Eu estou indo encontrar meu fofucho irmãozão. Beijo, meus amores. Até mais tarde. Amo vocês. Vocês sabem disso. O Mauro vai deixar a moto dele na revisão. Demora 2, 3 horas lá pra fazer. A gente combinou de se ver. Originalmente, hoje estava reservado pra gente ir pra Indaiatuba. Tem um museu da Honda lá. Só que eu descobri que só abre aos sábados. Então a gente vai fazer. E a gente vai lá. A gente vai fazer isso de uma outra forma. Um outro planejamento. Porque minha mulher quer ir também. Não é por causa da Honda, não. É porque nós temos amigos que moram lá. Que tem um restaurante lá. Então a gente quer fazer um dia mais informal e mais tranquilo de passar mais tempo lá, né? Enfim. E aí a gente acabou. A gente também sugeriu pro Mauro pra gente também pegar uma estrada aí até Itupeva. Lá tem o Serra Azul, o Wet n Wild, lá um lugarzinho bacana pra gente passear de moto. Mas ele tinha essa revisão pra fazer, eu mesmo falei. Ele tava até pensando em ir, não, depois eu faço a revisão. Mas ele tem até alinhamento de roda pra fazer, né? E a moto dele é uma 650, né? Não é uma porcariazinha dessa aqui. Então ele resolveu, a gente resolveu que ele levaria lá e a gente bate um papo nessa manhã. Tranquilão. Eu vou aproveitar até ir lá no Sesc, renovar nossas carteirinhas. Minha, da patroa e do Pitoquim, que venceu em outubro do ano passado e eu não tinha visto. A correria do ano passado me fez perder algumas coisas, inclusive o cabeçote da minha moto, né? Mas enfim, faz parte. Eu estava me dedicando, trabalhando e tentando, lutando. Me orgulho disso, não me sinto um derrotado por causa disso, não. Até porque eu já falei sobre isso. Eu tenho uma boa convicção de que tudo já estava escrito. E que eu fui apenas um coadjuvante de algo que já aconteceria. Sem problemas, não quero falar da empresa, não. Hoje é quarta-feira, hoje é dia 16 de janeiro de 2018. Imbecil! É só vir, celularzão na mão e foda-se, né? Caceta. Segue a vida aí, eu tenho corrido atrás das coisas, já resgatei meu saldo do fundo de garantia, já agendei a minha ida ao posto da DRT para dar entrada no seguro-desemprego. Fica aqui minha promessa, tá? Se eu arrumar emprego, assim que eu arrumar emprego, eu
paro de receber o seguro-desemprego. Então eu não vou fazer essa sacanagem não. Eu fui crítico a isso e eu preciso me policiar a isso, né? Não é fácil resistir, eu sei que não, ninguém joga dinheiro pela janela. Mas que o meu discurso coincida com as minhas ações o máximo possível. Tenho feito correrias aí para tudo, para resolver algumas coisinhas. Tem sido bem cansativo, né? O Cauê também está de férias, então tem bastante correria. Ele naturalmente e claro que muito justamente pede, né, a atenção, pede a prioridade que ele merece, né? Então a gente deixa passar a ambulância. Nossa, tá cheio de pedregulho aqui. Que medo. Não dava para acelerar muito não. Então por isso é um pouco cansativo, mas a gente vai pra frente aí. Tenho me dedicado aí sempre que possível a resenhar um vídeo, pelo menos um vídeo por dia. Tenho feito isso para tirar esse gap aí de tanto tempo. Aqui eu tô nos vídeos de junho ainda, pra você ter uma ideia. Ontem eu resenhei, eu demarquei o vídeo de 14 de junho, o vídeo da volta pra casa. Me dói um pouco, né? É meio ruim assim, eu gosto quando o vídeo não fala de trabalho, porque me machuca um pouco a questão quando eu falo das coisas que estão acontecendo no trabalho. Deixa bem chateado, porque é aquilo, né? O final não foi feliz, né? Houve final e não foi feliz. Vamos aos assuntos aqui. Eu vou matando um por um. E é bom dar uma mesclada em tudo, né? Resumo das coisas da vida, tá tudo bem. Estamos correndo e vamos pra frente. Vamos olhar pra frente. Primeiro assunto, uma curiosidade meio mórbida até, né? Mas que trata de um campo comum, né? Que as pessoas gostam de tomar a ideia simples e clara e os preconceitos normalmente imperam. Esses dias foi aniversário, eu acho que foi aniversário da morte da Elis Regina. Eu não vou precisar falar sobre Elis Regina, nem que seja pro meu filho, porque se ele convive comigo e conviveu um bom tempo comigo, ele vai entender que estamos falando de uma das maiores, se não a maior cantora brasileira de todos os tempos. Nos deixou precocemente, se eu não me engano, em 81, aos 36 anos de idade. Vítima de uma overdose, mistura de uísque com cocaína. E esses dias, vendo um vídeo do Eduardo Bueno, Peninha, um historiador meio maluco que eu aprendi a entender e respeitar há pouco tempo, ele contou uma coisa muito interessante, que eu mesmo carregava esse preconceito. A Elis foi diagnosticada, a morte dela, como uma overdose de cocaína. Mas na verdade, e aí ficou fácil para todos nós, eu falo nós, eu estou no meio,
a entendermos que ela era infelizmente uma pessoa que tinha vícios pesados em cocaína e tudo mais, e um dia exagerou. E não foi o caso. E a explicação passada é muito interessante. Ela foi vítima de uma overdose justamente por não saber usar, por não conhecer. Num momento de depressão, de tristeza, que ninguém tem nada a ver com isso, ela não sabendo usar a droga, não sei se ela já tinha usado, cheirando mesmo, normalmente não gostou, e ela acabou, por inocência, colocando o pó da cocaína no uísque, misturando e tomando. E ela faleceu por causa disso. Essa mistura, na quantidade que foi feita, é que a matou. Ou seja, ela morreu, se ela fosse uma viciada em drogas, ela não morreria. Porque ela saberia ter usado. Mas ela não soube porque ela não sabia, ela não usava e ela era nova naquela experiência. Registrar aqui, né? É bom. Tudo bem que o Eduardo Bueno tem a audiência dele, espero que aumente essa audiência dele. Mas fico eu aqui, pondo mais uma ou duas pessoas a par deste ocorrido, para eliminar esses enganos, que a gente às vezes tem que lembrar de uma coisa. Ela teve filhos, inclusive artistas, né? Particularmente eu não gosto muito do Pedro Mariano, não acho um grande talento nesse menino, nada muito assim. E gosto um pouco, não idolatro, venero, mas quem já assistiu diz que é fantástica, que é a Maria Rita. Que aí a Maria Rita também é a voz idêntica da mãe, e aí realmente fica mais difícil, né? Se você tem a voz da Elis, já ajuda bastante, né? Ô brother, e aí? Você não passou, então eu vou. E é bom esclarecer isso, né? Deve sempre machucar um filho dela quando ouve sempre a mesma coisa. Ela morreu de overdose. Sim, ela morreu de overdose. Mas de situar esse conceito, essa infelicidade, essa fatalidade de alguém que num momento de desespero fez uma escolha errada e acabou indiretamente se suicidando apenas e tão somente por inocência, por ignorância do que ela estava usando. Tá bom? Esse é um. Tá? Segundo ponto. Segundo assunto. Eu não consigo ficar sem falar minhas blasfêmias, né? Sabe o que são as minhas blasfêmias, né? Minhas blasfêmias são aquelas coisas que um crente, um temente a essa força superior, e eu acho estranho você falar temente. Um filho não pode temer um pai, ele não pode temer o pai, de jeito nenhum. Mas enfim, você falou alguma coisa, principalmente do livro bosta, você está cometendo blasfêmias, né? E aí, esses dias, nessas minhas brincadeiras de dar uma passada pelas pagininhas que eu gosto do Facebook, um deles é o canal que eu já falei aqui, que é o Ateus e Meus Amigos Agnósticos. Então,
Mais uma daquelas obviedades, né, que contestam mais uma vez esse livro de merda, feito por pessoas que visavam o poder, o conforto e a vida fácil, né, de ter ai, quase eu fui pro chão agora. E a vida fácil de ter súditos ao seu redor venerando, né? É só dizer, eu falei com Deus, eu tive contato com Deus e ele me disse isso, aquilo e aquilo outro. Vai cagar, vai pra puta que pariu. Tanto quem fala isso quanto quem acredita nisso. Vai se danar. Gente estúpida. Bom, já continua. E aí nós temos, né, nesse conglomerado de estrumes culturais e históricos, mais uma contradição daquelas que é tão óbvia, que a gente fala, como é que eu não vi isso, né? E aí muitas vezes é um adolescente, esses canais de agnosticismo e ateísmo, né? Que nos mostra, olha só, né? E é mais fácil mesmo quem não está acostumado com aquela linguagem, com aquele dogmatismo, né? Pegar fácil esses errinhos que fazem toda a diferença. E aí nós temos ali a passagem das pragas do Egito, né? Dando uma contextualizada, esse capítulo bonito, né? Que nos mostra todo o amor desse suposto Deus aí, bem inventado. Não, ele é mal inventado, mas ele é bem absorvido, né? Nessa parte bonita, esse Deus, ele exige que os egípcios, o império dominante daquele momento, libertem o seu povo, porque é aquele Deus que só tem um povo. Ele criou todos, mas o seu povo é o israelita, né? Mas ele não faz isso diretamente. Ele não vai lá no faraó e fala, mano, sai fora, hein? Não. Ele usa um cara chamado Moisés pra ir lá. Então Moisés vai lá, mano, Deus falou comigo e ele mandou você libertar a minha gente aí. E claro que ele é ignorado, a historinha, a fábula conta, vai nesse sentido, né? E aí o faraó dá risada e tudo mais, enfim. A cada ida de Moisés ao faraó pedindo a libertação, exigindo a libertação do seu povo, porque Deus mandou, o faraó, a cada negativa, supostamente esse povo era escravizado pelos egípcios. Não, é bem supostamente mesmo. Eu já falei sobre isso, que arqueologicamente nunca foi encontrado nenhum vestígio na cultura egípcia, que é muito bem documentada
eles tinham escrita sobre povos israelitas ou outros povos das regiões citadas que foram escravizados ou subjugados por eles. Mas enfim, então a cada negativa Deus mandava uma praguinha, e foram 7 negativas. Eram praguinhas assim bem tranquilas, sabe? Invasão começou leve assim, né? O mais leve de tudo é a invasão dos sapos, né? Os sapos ficaram, se multiplicaram e invadiram toda a cidade. Os sapos estavam em todos os lugares. E aí você tem mais, eu não vou lembrar de todas as pragas, mas são coisas bem leves, bem gostosas, coisas assim para você contar para crianças. Como, por exemplo, uma das pragas foi a morte de todas as crianças egípcias, inclusive o filho do faraó. Tá? Mas tem coisas mais brandas, como o rio Nilo se transformou em sangue e os animais morreram. Todos os animais da região morreram porque não tinha água para eles beberem. Também houve chuvas de materiais diversos que também mataram todos os animais. Se não mataram todos pelo rio de sangue, mataram pelas chuvas de granizos e tudo mais. Enfim, e aí tem uma coisa interessante, que parece que a última praga foi a morte do filho do faraó, ao que o faraó se convenceu: não, realmente seu Deus é muito foda, então eu vou deixar vocês irem embora, pega seu povo e vai embora. Só que, claro, por que ficar assim, tão simples, né? E tão amoroso, né? Já é uma história que, assim, você imagina coelhinhos e ursinhos de pelúcia contando essa história para você. E o faraó fala: podem ir. Mas, não sei porquê, pouco tempo depois, alguns momentos depois, ele se arrependeu. Ele deve ter ficado meio com raiva, né? Mas caramba, por que matar meu filho, né? Ou alguma coisa assim. Enfim, e o faraó mandou as tropas atrás dos israelitas, dos seus escravos. Não, eu voltei atrás, eu não quero que vocês vão. E ele foi atrás dos caras. E tem a famosíssima passagem de que Moisés abre o Mar Vermelho, né? E o seu povo atravessa. Depois do seu povo atravessar, o mar fecha, matando todos os egípcios afogados. Mas tem um detalhe dessa passagem. Que é aquela coisa que, se o burro não quer ver, o problema é dele, mas a gente tenta mostrar. Que é uma parte simples. Os egípcios foram atrás dos judeus, dos israelitas, com seus cavalos. E não teve 2 pragas que mataram todos os animais do Egito? Acho que sim, né? Acho que sim, né? Então é essa a contradiçãozinha boba, sabe? Uma coisa boba. Que a gente é tão bobo. Não tem como você falar, tá fora do contexto. Não, são detalhes físicos práticos específicos. As próprias passagens do livro Merda falam dessa forma. Então teve uma praga que matou todos os animais, teve outra praga que matou todos os animais, não sei porque repetiu, mas enfim. E aí de repente os egípcios vão atrás dos judeus com seus cavalos, suas bigas, suas carruagens, para trazê-los de volta. Ou esse Deus, ele é bem incompetente, né? Bem incompetente, como várias vezes ele é mesmo, né? É demonstrado
toda essa fúria dele parece que é por uma coisa muito simples. Ele é furioso porque ele é ruim mesmo, ele erra. Há algumas passagens dizendo do arrependimento dele em relação à criação do ao ser humano. E a gente fica assim, uai, peraí. Cadê a perfeição, a onisciência, a onipresença, a sapiência divina e tudo mais? Estranho, né? No mínimo estranho, né? Mas deixa pra lá. Eu só quis usar mais esse ponto para dar mais uma pincelada na minha luta. Ai. Pararam aqui, ó. Na minha lutinha, na minha tentativa de mostrar o quanto nossas religiões atuais já são desnecessárias, o quanto elas têm de errado, o quanto seus valores são errados. Não é só o conteúdo imbecil e cheio de erros e contradições que ele carrega. Que você sempre tem, os defensores desse livro merda, sempre tem uma desculpa fácil e tranquila para passar para nós o porquê daquele erro e daquele outro. Está fora do contexto, há erro de tradução, foi retraduzida várias vezes e assim por diante. Sempre tem. Menos a admissão do óbvio. Esse livro é uma estupidez, é uma imbecilidade e é um argumento, a base dos argumentos vazios e incorretos em valores e conteúdo que as nossas religiões padronizadas, principalmente as abraâmicas, mas não só elas, tá? Porque o princípio é o mesmo, Sempre será uma suposição, ou uma alucinação, ou um uso político e de poder, tá? É a próxima página, é a página que a gente tem que vencer, é a página que a gente tem que virar para nos tornarmos adolescentes, humanamente falando. A raça humana precisa se livrar das religiões ou colocá-las no contexto de todas as mitologias que já existem, como a mitologia greco-romana, como as mitologias nórdicas, como as mitologias orientais, como as mitologias hindus. Elas são mitologias, tá? E é sabido disso, mas elas em seus tempos eram bastante respeitadas. Não só respeitadas, mas eram responsáveis por sacrifícios, por guerras, por muita destruição. Possivelmente por isso elas foram se extinguindo, porque elas já em determinado momento não traziam mais ensinamentos ou conceitos de valor úteis àquelas sociedades. Vamos ver. Não dá para eu continuar o próximo assunto. Só tem mais um assunto, mas esse assunto é meio longo. Aí é política, né? Então já falei sobre história e cultura, né? A questão da Elis Regina. Já falei sobre essa imbecilidade que é mais uma contradição óbvia e tranquila e fácil da Bíblia.
E agora tem um contexto político aí para eu explicar legal. E é muito bacana, isso é muito importante. Vou ver se eu consigo explicar na volta. Também não sei, né? Eu vou precisar recarregar aqui a maquininha, acho. Vamos ver. Acho que não tem bateria para voltar o caminho todo. E é um assunto que eu queria tratar bem. Se não tiver legal, eu faço em outro momento. Na sexta-feira eu tenho homologação, tenho DRT, né? Para ir visitar lá. Para ir dar entrada no meu seguro-desemprego. Então é um caminhozinho que eu posso usar para mais um filminho aqui. Vamos ver. Só para complementar aí o que eu tô falando, eu sigo numa esperança de que a ciência, as evidências científicas tranquilas caminhem a ponto de explicar mais coisas, deixar mitologias ou misticismos ou dogmas sempre mais enfraquecidos. Na verdade ela já faz isso, mas precisa que seja coisa mais na cara, mais imbecil, assim, de olhar e falar, nossa, para que mais algumas pessoas abram o olho e tenham tranquilidade em viver suas vidas, entendendo que o destino, que o seu futuro e que, enfim, que as suas vidas são controladas por elas mesmas, que todas as pessoas são responsáveis por si mesmas. Eu acho que a gente caminha para isso. Acho que nos países desenvolvidos já temos esse desligamento quase completo do homem com suas influências religiosas. E eu entendo, tá? Deixando muito claro que eu entendo toda essa luta, inclusive essa luta política com os argumentos religiosos. Eu entendo. É muito mais difícil argumentar com um não religioso, com um não dogmático. É muito mais difícil de argumentar. E por essas bandas daqui, ninguém está muito interessado em que as pessoas pensem por si, as pessoas argumentem, em que as pessoas façam perguntas mais difíceis de serem respondidas, jogando fora esse livrinho idiota que baseia tanto esta proliferação da ignorância, ou esse mantimento, né? Essa manutenção, né? Da ignorância. Beijo do gordo, até mais.